Eu esmaguei o telemóvel da minha irmã debaixo do salto alto, sentindo o vidro estalar como ossos frágeis, enquanto ela uivava que eu era uma vadia sem coração que nunca merecera nada na vida. O sangue escorria do seu nariz partido, misturando-se às lágrimas de raiva, mas era o meu sorriso, frio, calculado, como o de uma predadora que finalmente encurralou a presa, que a fazia tremer de pavor verdadeiro. E naquele instante, com o cheiro metálico de vingança no ar de Lisboa, eu soube que os 80.000 euros escondidos no colchão da minha infância não eram mais um segredo sujo, mas a lâmina afiada que cortaria todos os laços podres da nossa família. O sol de verão batia impiedoso nas ruas empedradas do bairro Alto, onde o ar cheirava a pastéis de nata queimados e ao suor de turistas perdidos. Eu caminhava devagar, a barriga já proeminente aos 7 meses de gravidez me obrigando a um ritmo que odiava, lento, vulnerável, como se o mundo inteiro pudesse me engolir a qualquer momento. Mas eu não era mais aquela rapariga frágil que fugira de casa aos 18 anos, com nada além de uma mochila rota e um sonho de escapar ao veneno que corria nas veias da nossa família. Não, agora eu era Inês, a mulher que carregava uma vida nova, e, com ela, o peso de 30 anos de humilhações acumuladas como detritos no rio Tejo. Tudo começara naquela manhã, no café da esquina da Rua Garrett, onde eu marcara um encontro com a minha irmã mais velha, Margarida. Ela chegara pontual como sempre, com o seu casaco de cashmere importado da Avenida da Liberdade e o sorriso falso que usava para mascarar o desprezo. Aos 35 anos, Margarida era o epítome da mulher portuguesa bem-sucedida, advogada numa firma de elite no Chiado, casada com um tipo abastado que colecionava garrafas de vinho do Douro como se fossem troféus, e mãe de 2 filhos que frequentavam colégios privados em Cascais. Eu era a ovelha negra, a que abandonara a universidade para trabalhar como empregada de mesa em hotéis sazonais no Algarve, a que engravidara de um homem que desaparecera mais rápido que o nevoeiro matinal de Sintra. Então, Inês, ainda estás viva, dissera ela ao sentar-se, sem um abraço, sem um toque. Os seus olhos castanhos, iguais aos meus mas endurecidos pelo cinismo, varreram-me de cima a baixo, detendo-se na minha barriga. E isso aí? O pai é quem, desta vez? Outro surfista americano que te largou com uma prancha emprestada. Eu sorri, forçando os lábios a curvarem-se num arco que não chegava aos olhos. Chama-se Tomás, e ele ficou. Trabalha na construção em Setúbal. Vamos casar no próximo mês, numa capela simples em Mafra. Era meia verdade, Tomás era estável, sim, mas o casamento era mais uma âncora do que um sonho. Precisava de estabilidade para o bebê, para não repetir o ciclo de ausência que a nossa mãe nos impusera. Margarida riu, um som agudo como o tilintar de copos de Porto Seco. Casar. Com um pedreiro. Olha, Inês, eu vim aqui por causa da mãe. Ela está mal, os médicos em Coimbra dizem que é o fígado, anos de vinho barato e arrependimentos. Precisa de cuidados, e eu não posso largar tudo para ir para o interior. Tu, com essa barriga, deves ter tempo livre. Pega no teu carro velho e vai lá. O meu estômago revirou-se, não pela gravidez, mas pela audácia. A nossa mãe, aquela mulher que nos criara sozinhas após o pai fugir para Angola com uma amante mais jovem, era um poço de amargura. Ela culpara-me por tudo, pela morte do irmão mais novo num acidente de moto que eu não impedira, pela falência do negócio de peixe que herdáramos e que Margarida esbanjara em viagens a Paris. E agora, Margarida queria que eu, a fracassada, assumisse o fardo. Eu não posso, Margarida. O bebê chega em breve, e o meu apartamento em Alcântara é minúsculo. Preciso de preparar tudo, berço, fraldas, essas coisas. Minha voz saiu mais firme do que esperava, um eco da rapariga que lera Nietzsche escondida debaixo das escadas em casa, sonhando com uma vida além das muralhas de ressentimento. Ela inclinou a cabeça, os brincos de ouro balançando como pêndulos de julgamento. Coisas para bebê. Inês, por favor. Tu nem mereces isso. Lembra-te de como foste egoísta. Fugiste e deixaste-me sozinha com a mãe, com as dívidas, com tudo. Eu é que paguei a tua parte na universidade que abandonaste. Se eu te der alguma coisa, vai ser caridade, não direito. As palavras acertaram-me como um murro no peito, o ar fugindo dos pulmões. Eu vi as veias no seu pescoço pulsarem, o prazer sádico nos seus olhos, o mesmo olhar que usara aos 15 anos, quando espalhara o rumor de que eu dormira com o namorado dela para roubar-lhe a virgindade. Mas eu sabia a verdade, Margarida escondera o dinheiro da herança do avô, 50.000 euros que deviam ser partilhados, e usara-os para comprar o seu primeiro apartamento no Lumiar.
Eu descobrira anos depois, num envelope amarelado escondido no sótão da casa em Coimbra, mas engolira o segredo, temendo a implosão da família que já era uma ruína. Levantei-me devagar, a cadeira rangendo contra o chão de azulejos. Não mereço. Então, ouve bem, mana. Eu mereço mais do que pensas. Saí do café sem pagar a conta, ela que resolvesse, com o seu cartão de crédito ilimitado. O sol queimava a minha pele, mas o fogo dentro de mim era maior. Caminhei até ao rocio, onde os pombos bicavam migalhas indiferentes, e sentei-me num banco de ferro forjado. As mãos tremiam ao pegar no telemóvel. Liguei para Tomás. Amor, preciso de ti. Vamos acelerar os planos. E há algo que eu guardei. Algo grande. Ele não perguntou, Tomás conhecia-me o suficiente para saber que, quando eu falava em grande, era hora de se preparar para o vendaval. Naquela noite, no nosso apartamento apertado com vista para o aqueduto das Águas Livres, um monumento à resiliência portuguesa, pensei ironicamente, contei-lhe tudo. Sobre os 80.000 euros que acumulara ao longo dos anos, gorjetas de turistas em Lagos, poupanças de turnos extras no hospital de Faro durante a pandemia, e o bónus inesperado de uma herança distante de uma tia em Évora que Margarida nunca soubera existir. Escondera-os numa conta offshore simples, acessível só por app, porque aprendera cedo que a família devorava tudo o que tocava. Não era ganância, era sobrevivência. Por que agora? Perguntou Tomás, os seus braços fortes envolvendo-me como as muralhas de Óbidos. Porque ela cruzou a linha. O bebê não é uma fraqueza, é a minha força. E ela vai aprender isso da pior maneira. Planeámos em sussurros, com o som distante dos elétricos subindo a colina. Eu postaria nas redes, não um desabafo choroso, mas uma exposição cirúrgica. Uma foto do extrato bancário, borrado o suficiente para privacidade, mas claro o suficiente para chocar. A legenda, a minha irmã diz que não mereço itens para bebê. Pois bem, aqui estão os 80.000 que escondi para o meu futuro, e o dela. Escondidos em mentiras. Mas antes disso, precisava de mais. Precisava de cavar fundo no passado, reviver as cicatrizes para que a lâmina cortasse mais fundo. Lembrei-me da noite em que, aos 12 anos, Margarida me trancara no armário da cozinha durante uma festa de família, rindo enquanto os tios bebiam moscatel e ignoravam os meus gritos abafados. É para te ensinares a ser discreta, Inês. Como eu. Ela saíra impune, claro, era a filha preferida, a que sorria para as câmaras. Dias viraram noites de insônia, a barriga chutando como um lembrete vivo. Visitei a mãe em Coimbra de comboio, sozinha, deixando Tomás a preparar o quarto do bebê com lençóis de algodão simples de El Corte Inglés. A viagem foi um borrão de campos de oliveiras e vinhas, o dor serpenteante como uma veia aberta. Cheguei ao hospital distrital, onde o cheiro a desinfetante misturava-se ao de chuva recente. Ela estava fraca, a pele amarelada como as páginas de um livro antigo, mas os olhos, aqueles olhos, ainda faiscavam com o velho veneno. Inês. Veio finalmente. Onde está a Margarida? Ela prometeu vir. Está ocupada, mãe? Com a vida dela. Sentei-me ao lado da cama, a mão dela fria na minha. Contei-lhe sobre o bebê, sobre Tomás, mas as palavras caíam em ouvidos surdos. Em vez disso, ela murmurou sobre o pai, sobre como ele nos abandonara por uma puta africana, e como eu era igual a ele, sempre a fugir, sempre a trair. Saí dali com o peito apertado, mas não por pena. Pela primeira vez, vi-a não como vítima, mas como cúmplice. Ela criara Margarida para ser o monstro que era, e eu. Eu fora o bode expiatório. No regresso a Lisboa, parei em Aveiro, os canais refletindo o céu cinzento, e comprei um caderno de capa dura. Escrevi tudo, as humilhações, os segredos, os 80.000 como uma fortaleza contra o caos. Quando voltei, Margarida ligara 10 vezes. Onde estás? A mãe precisa de ti. Egoísta como sempre. Apaguei as chamadas. Era hora de o jogo inverter. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos falsos e fúria contida. Tomás e eu pintámos o quarto do bebê de um azul suave, como o céu sobre a Serra da Estrela no inverno, e eu costurei cortinas com tecido barato do mercado da Ribeira, cada ponto uma meditação na paciência que me faltava. Mas à noite, sozinha na varanda apertada, fumava um cigarro proibido, o último vício que me restava, e planeava. Não era vingança cega,
era justiça poética, do tipo que os portugueses contam em fados melancólicos, com guitarra a lamentar mas voz a erguer-se triunfante. Descobri o ponto fraco de Margarida numa conversa acidental com uma prima distante, a Ana, que trabalhava na mesma firma de advocacia. Encontrei-me com ela num tasco em Alfama, onde o vinho de mesa fluía como o Tejo em maré alta. Ana, com os seus cabelos pretos cacheados e sotaque do Minho, inclinou-se sobre a mesa de madeira lascada e sussurrou: "A tua irmã está afundada em dívidas, Inês. Aquela casa em Cascais. Hipotecada até ao teto. O marido dela apostou tudo no negócio de importação de azeite que falhou, os chineses roubaram-lhe a fórmula. Ela finge que é rainha, mas é uma casa de cartas." O meu coração acelerou, não de pena, mas de oportunidade. Margarida, a intocável, era frágil como porcelana de vista alegre rachada. Eu sabia dos 80.000, ela não. Mas se eu os expusesse, não só a humilharia, como abalaria o seu mundo de aparências. Os amigos dela, aqueles senhores do clube de ténis em Oeiras, virariam as costas. A firma poderia questionar a sua estabilidade. E a mãe? Ver-me como a provedora verdadeira, em vez da sombra. Mas o plano exigia mais do que um post no Instagram. Precisava de prova, de um registro que é quase como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Comecei a recolher e-mails antigos, capturas de ecrã de conversas onde Margarida me acusara de roubo, ironicamente, sobre os 50.000 do avô que ela própria escondera. Desenterrei cartas da mãe, amareladas e cheias de acusações contra mim, todas instigadas pela filha mais velha. Cada peça era um tijolo na muralha da minha exposição. Enquanto isso, a gravidez avançava, o bebé chutando com a fúria de quem sente a tempestade da mãe. Tomás preocupava-se, via as olheiras escuras debaixo dos meus olhos, o jeito como eu mordia o lábio até sangrar. Inês, e se isso destruir tudo? A família, por mais podre que seja, é sangue. Ele era assim, prático, enraizado como as sobreiras do Alentejo, com mãos calejadas de quem constrói em vez de demolir. É precisamente por ser sangue que dói tanto, respondi, traçando o contorno da sua mandíbula com o dedo. Eles beberam o meu por anos. Agora, bebem o veneno. A oportunidade veio numa reunião familiar forçada, a mãe piorara, e Margarida convocara uma conferência, via Zoom, com o marido dela a fingir interesse ao fundo, bebendo uísque escocês. Eu juntei-me do sofá, a câmara mostrando só o meu rosto sereno, a barriga escondida pela almofada. Inês, decide-te, rosnou ela. Vais para Coimbra ou eu vendo a casa de família para pagar os cuidados dela? Tu deves-me isso, todos aqueles anos que eu te mantive. Vender a casa. A que o avô construiu com as mãos, tijolo a tijolo. A minha voz era mel, mas os olhos, se ela os visse, eram lâminas. Sim. E tu não mereces um tostão. Nem para esse bastardo que carregas. O ecrã tremeu com a minha gargalhada, baixa e perigosa. Desliguei sem uma palavra. Naquele momento, o plano cristalizou. Na manhã seguinte, criei um perfil anónimo no Facebook, Verdade de Lisboa, e comecei a postar. Primeiro, histórias veladas, irmãs que mentem sobre heranças, deixando a família na miséria. Alguém conhece? Os comentários choveram, histórias de traições em famílias portuguesas, de tias em Vila Real que escondiam ouro debaixo do chão de ladrilhos. Margarida mordeu o uísque, comentou furiosa: "Isso é calúnia. A minha família é unida." Perfeito. Agora, o golpe. Tirei uma foto do extrato, 80.000 euros, saldo acumulado, com a data de abertura, o dia em que eu fugira de casa. A legenda: quando a tua irmã diz que não mereces itens para bebê, mostra-lhe o que escondeste para sobreviver. 80.000 euros de suor, não de mentiras. Vingança portuguesa, família tóxica. Publiquei às 8 horas, hora em que Lisboa acorda para o café e o pão quente. Em horas, as partilhas explodiram. Amigos dela reagiram: "Margarida, é verdade. Aqueles 50.000 do avô." A firma dela ligou, ouvi através de um contacto na Ana. "Precisamos de uma explicação, senhora." Ela bombardeou o meu telemóvel, chamadas, mensagens, sua puta. "Vai pagar por isso." Eu ri, sozinha na cozinha, comendo uma fatia de broa com queijo da serra. O bebé chutou em aprovação.
Mas a euforia durou pouco. À tarde, a mãe ligou do hospital, voz fraca: Inês. O que fizeste? Ela está histérica. Vem cá, por favor. Culpa, essa serpente antiga, enroscou-se no meu peito. Era isso o preço. Destruir para reconstruir. Dirigi até Coimbra naquela noite, a autoestrada a um borrão de luzes sob chuva fina. Cheguei ao hospital às 2 horas, o corredor e quando com gemidos distantes. Margarida estava lá, olhos vermelhos, o casaco de casmera amarrotado. Tu arruinaste tudo, sussurrou, mas sem a fúria de antes, só derrota, crua como o granito das montanhas. Sentei-me ao lado da cama da mãe, que dormia sob sedativos. Não arruinei. Revelaste. E pela primeira vez, vi rachas na armadura dela, o marido ameaçara divórcio, os filhos perguntavam sobre a tia rica. Os 80.000 não eram só meus, eram a prova de que eu sobrevivera sem eles. Mas a noite trouxe pesadelos, o avô, com as mãos calejadas, a abanar a cabeça em desaprovação. Acordei suada, o coração a galopar. Era só o começo, a verdadeira tempestade viria com o nascer do sol. O amanhecer em Coimbra trouxe um céu de chumbo, como se os deuses portugueses chorassem pela discórdia das mortais. Saí do hospital com o cheiro de antisséptico colado à pele, e dirigi de volta a Lisboa com a rádio sintonizada em fado, Amália Rodrigues a lamentar, estranha forma de vida, e quando os meus próprios lamentos não ditos. Margarida não me seguira, ficara com a mãe, fingindo o papel de filha devota, mas eu sabia que o veneno corria mais fundo agora, invertido contra ela própria. Em casa, Tomás esperava com um café forte e um abraço que cheirava a serragem fresca. Viram os jornais online, disse ele, apontando para o portátil. O meu post viralizara para além das redes, um blog de fofocas lisboetas pegara na história, intitulado Irmãs em Guerra, 80.000 euros e um bebê no meio. Comentários inundavam, tipicamente português, família é tudo, até nos trair. Força, Inês. Mulheres como tu constroem impérios do nada. Mas também ódio, ela é uma traidora. Esconder dinheiro da família. Vai para o inferno. O telefone tocou, um número desconhecido. Atendi, voz neutra. Senhora Inês. Aqui é o Doutora Silva, da firma de Margarida. Ela pediu uma reunião urgente. Pode vir ao Chiado amanhã. O tom era educado, mas subjacente, curiosidade mórbida. Concordei, era a minha chance de virar o jogo publicamente. Naquela tarde, preparei-me como uma guerreira alentejana, vestido simples de algodão preto, cabelo preso num coque severo, e os 80.000, ou melhor, o laptop com todos os documentos, como escudo. Caminhei pelo Chiado, passando pelas livrarias Bertrand onde lera os meus primeiros romances de Eça de Queiroz, sonhando com mundos além da miséria. A firma era um prédio de vidro e aço, contrastando com os azulejos tradicionais ao redor, símbolo da Margarida que queria ser, moderna, intocável. Ela esperava na sala de conferências, rodeada de colegas de fato cinzento, o rosto uma máscara de controlo rachada nas bordas. Inês, senta-te. Vamos resolver isto como adultas. Mas os seus olhos imploravam, para de sangrar-me. O Doutora Silva, um homem de 50 com bigode grisalho e sotaque de Trás-os-Montes, pigarreou. A senhora postou algo delicado. Afeta a reputação da firma. Queremos factos. Abriu o laptop, projetando o ecrã na parede branca. Factos? Aqui estão eles. Mostrei o extrato, as cartas, os e-mails. Eu escondi porque ela escondeu primeiro. Os 50.000 do avô desapareceram no apartamento dela. E agora, ela quer vender a casa de família para os seus luxos, enquanto me nega um berço para o meu filho. Silêncio. Os colegas trocaram olhares, um murmurou, escândalo. Margarida empalideceu, as unhas cravando-se na mesa de mogno. É mentira. Ela é mentirosa, sempre foi. Levantei-me, a voz firme como o granito de pedras salgadas. Não, mana. Tu é que és. E o mundo agora sabe. Saí sem olhar para trás, o eco dos meus saltos como tiros de caçadeira. Fora, o sol filtrava-se pelas folhas das árvores na Praça Luís de Camões, e eu respirei fundo, o ar carregado de jasmim. Liguei para a Ana,
Conta-me mais sobre as dívidas dela. Ela hesitou, mas cedeu, 200 mil em empréstimos, o marido a vender o carro de luxo. Perfeito. O próximo passo, contactar um jornalista freelance que seguira o meu post, um tipo chamado Rui de Évora, conhecido por expor corrupção em famílias abastadas. Encontrei-me com ele num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro a pastéis de nata competia com o sal do Tejo. Rui era magro, com óculos tortos e um bloco de notas gasto. A tua história cheira a dinamite, Inês. Mas por que agora? O bebé. Exato. Ela atacou o meu futuro. Eu protejo-o. Contei-lhe tudo, sem filtros, a infância de abusos verbais, a mãe alcoólica a culpar-me pela morte do irmão, um acidente de moto em que eu, aos 16, discutira com ele minutos antes, distraindo, Margarida usara isso para me demonizar, espalhando que eu era maldita. Rui anotava furiosamente, olhos brilhando. Vai para o Correio da Manhã. Amanhã, capa. Naquela noite, o sono fugiu novamente. Deitei-me ao lado de Tomás, a mão dele na minha barriga, sentindo os movimentos do bebê como ondas suaves. E se ela contra-atacar? Pode dizer que os 80 mil são roubados. Ele tinha razão, paranoia era o nosso pão diário. Então, mostro as origens, recibos de anos, transferências legais. Mas o medo rastejava, e a mãe? Morreria ódio no coração. Acordei com uma mensagem de Margarida, encontra-me no Rossio. Sozinha. Vamos acabar com isto. Fui, o coração a martelar como o badalo de um sino. Ela estava lá, num banco, sem maquilhagem, parecendo 10 anos mais velha. Inês. Para. Eu admito, escondei o dinheiro do avô. Foi pânico, a mãe estava falida. Mas tu fugiste. Deixaste-me sozinha. As palavras dela eram um rio de desculpas, mas eu via o cálculo por trás. Sozinha. Tu escolheste isso. Agora, o teu marido sabe das dívidas. Os teus filhos, que acham a tia uma fracassada. Ela chorou então, feio, soluços que ecoavam nos pombos assustados. Por um momento, hesitei, sangue é espesso, como dizem os provérbios minhoto. Abracei-a, sentindo os ossos salientes sob a blusa de seda. Diz à mãe a verdade. Ajuda-me com o bebê, sem caridade. E paramos. Ela assentiu, mas os olhos frios. Saí dali desconfiada, o instinto a gritar traição. Dias depois, o artigo saiu, a irmã esquecida, 80 mil euros contra a hipocrisia familiar. As redes explodiram, eu ganhei seguidores, ofertas de emprego como consultora de finanças pessoais, a mulher que sobreviveu à traição. Mas Margarida? Silêncio. Até que, numa noite chuvosa, bateram à porta. Era ela, encharcada, com um saco de itens para bebê, berço portátil, fraldas, um urso de peluche. Toma. Mereces. Mas o seu sorriso era uma lâmina escondida. Aceitei, mas não baixei a guarda. A vingança, aprendi, não acaba com um gesto, ferve, como o caldo verde no fogão. A chuva de novembro transformava Lisboa num quadro impressionista borrado, as luzes dos lampiões refletindo nas poças como lágrimas não choradas. O saco de itens para bebê jazia no canto do quarto, intocado, um troféu envenenado que eu não queria perto do berço que Tomás montara com mãos firmes. Margarida saíra sem uma palavra a mais, mas o seu gesto era uma declaração de guerra fria, eu cedo, mas não esqueço. E eu? Eu não esquecia nunca. Os dias seguintes foram de calmaria falsa, como o mar do Algarve antes da tempestade de sudoeste. O artigo do Rui trouxera oportunidades, uma editora contactara-me para um livro de memórias, segredos escondidos, a verdade sobre famílias portuguesas, prometendo um adiantamento que dobraria os meus 80 mil, aceitei, sentando-me à secretária improvisada na sala, com vista para os telhados vermelhos de Alcântara, e vertendo as palavras como vinho tinto, amargo, encorpado, revelador. Escrevia sobre a mãe, que morrera 2 dias após o nosso encontro no Rossio, sem acordar do coma etílico. O funeral fora um circo, Margarida a chorar histericamente no cemitério dos prazeres, eu quieta ao fundo, sentindo alívio misturado a culpa, como quem enterra um fantasma que assombrava os sonhos. Tu mataste-a, sussurrara Margarida no velório, os lábios roçando a minha orelha enquanto os padres entoavam o réquiem.
Com o teu post, o teu ódio. Mas eu vira o alívio nos olhos dela também, livre do fardo, agora podíamos odiar-nos sem intermediários. Tomás via a tensão acumular-se em mim como umidade nas paredes antigas. Inês, o bebê sente. Vamos passear no jardim zoológico, ver os golfinhos. Ele era o meu porto seguro, com o seu riso fácil e histórias de infância em Setúbal, pescando sardinhas com o pai. Fomos, num domingo cinzento, o zoo de Belém cheio de famílias ruidosas. Segurei a sua mão enquanto os golfinhos saltavam, graciosos e livres, e por um momento, imaginei-nos assim, uma família normal, com piqueniques na Praia das Maçãs e natais em Óbidos. Mas o telefone vibrou, mensagem de um número bloqueado. Sabes o segredo do Tomás? Pergunta-lhe sobre a ex em Faro. Coração parado. Margarida. Como ela sabia. Tomás tivera uma filha de um relacionamento anterior, uma rapariga de 5 anos que ele via aos fins de semana, mas nunca mencionara por medo de me sobrecarregar. Não é segredo, amor, disse ele mais tarde, quando confessei. É passado. Ela chama-se Sofia, e adora-te já, sem te conhecer. Fúria cega. Liguei para Margarida, voz um sussurro venenoso, toca na minha família, e eu enterro-te viva. Os 80.000. Vou doar metade a causas de mulheres abusadas, em nome teu. Ela riu, um som quebrado. Tenta. O meu marido já contratou um advogado. Acusações de difamação. Vais perder tudo. A ameaça era real, Portugal, terra de burocracia, adorava processos judiciais como touradas. Consultei um advogado gratuito num centro de apoio a vítimas em Chabregas, um homem idoso chamado Sr. Mendes, com sotaque madeirense e olhos que viram ditaduras. Tens provas, Inês. Mantém-te firme. Mas cuidado, a vingança corrói quem a serve. Ele tinha razão. As noites tornaram-se batalhas, pesadelos onde Margarida me afogava no Tejo, o bebê a gritar submerso. Acordava a suar, Tomás a acalmar-me com chá de camomila. Mas o plano B formava-se, uma live no Instagram, ao vivo do Castelo de São Jorge, com vista para a cidade que me vira renascer. Anunciei, a verdade continua. Amanhã, 18 horas. Sem filtros. O dia chegou com sol invernal, o castelo lotado de turistas. Subi as muralhas, vento a chicotear o cabelo, e liguei a câmara. Milhares assistiam. Povo de Portugal, ouçam. A minha irmã não parou. Agora, ataca o meu companheiro. Mas eu não calo. Aqui, os documentos completos. Partilhei links, scans de tudo. A audiência explodiu, corações, partilhas, doações para o fundo do bebê que criei ali mesmo, em horas, 5.000 euros de estranhos solidários. Margarida reagiu em pânico, o marido dela prestou uma negação vaga, mas o dano estava feito. A firma suspendeu-a temporariamente, rumores de demissão. Liguei para ela, voz calma, rende-te, mana. Ou eu continuo. Tu és um monstro, cuspiu ela. Como a mãe dizia. Não. Sou sobrevivente. Como o avô, que construiu do nada. Desliguei, sentindo o peso levantar-se. Mas à noite, sozinha, chorei pela menina que fôramos, brincando nas praias de Cascais, antes do veneno. O bebê chutou, forte, e eu soube, por ele, valia tudo. O inverno lisboeta instalou-se como um manto cinzento, com ventos do Atlântico que uivavam pelas ruas estreitas de Moraria, levando embora as folhas secas e os últimos resquícios de misericórdia. A minha barriga agora era uma montanha, o 8º mês trazendo inchaços e dores nas costas que Tomás aliviava com massagens e histórias sussurradas de lendas alentejanas, humor que esculpiu as pedras de Évora com amor não correspondido. Mas eu não era romântica, era uma fortaleza em ruínas, reconstruída com tijolos de raiva e argamassa de determinação. A live no castelo fora o catalisador. As doações fluíram, berços, roupas, até um curso de preparação para o parto oferecido por uma doula de Sintra. O livro avançava, capítulos devorados por uma editora ansiosa por escândalos vendáveis. É catártico, disse o meu agente ao telefone, voz rouca de Porto. As mulheres portuguesas vão devorar, é o fado moderno, sem a guitarra, só a voz crua. Mas Margarida não se rendia. O processo de difamação chegou por correio registado,
um envelope grosso com selo do Tribunal de Lisboa, acusando-me de danos à honra familiar. O valor pedido: 100.000 euros, mais do que eu tinha, uma jogada para me quebrar. O Sr. Mendes riu ao lê-lo no seu escritório atulhado de livros de direito em Alfama. Bluff. Ela não tem provas sólidas. Contra-ataca com pedido de partilha da herança não declarada. Fizemos. Envie os papéis, e o circo judicial começou, audiências no Palácio da Justiça, com advogados de fato escuro a debater como toureiros num espetáculo de luzes e sombras. Na primeira sessão, vi a Margarida, maquiada impecavelmente, mas com olheiras que o pó não escondia. Os nossos olhares cruzaram-se, o dela, dardo envenenado, o meu, escudo de gelo. Senhor juiz, disse o meu advogado, voz grave como o sino de Belém, a ré não só escondeu herança, como usou-a para benefício próprio, enquanto negava apoio à irmã grávida. Projeções de documentos, gafes da galeria pública, jornalistas, curiosos, uma avó de Setúbal a abanar a cabeça em solidariedade. Margarida testemunhou, voz trêmula, ela é vingativa. Inventou tudo por ciúmes. Mas quebrou no cross-exame, admitindo os 50.000, em pânico. O juiz, um homem de barba branca e olhos cansados, adiou para deliberação. Saí para a rua, flashes de câmaras cegando-me, mas Tomás esperava no carro, motor a roncar como um leão protetor. Acabou? Perguntou. Quase. Mas ela vai contra-atacar sujo. E atacou. Dias depois, um post anónimo no Twitter, agora X, espalhou fotos minhas antigas, eu aos 20, bêbada numa festa em Faro, com um tipo qualquer. Legenda: a vítima que escondeu mais do que dinheiro. O inferno digital desabou, trolls a chamarem-me puta, mães virtuosas a desejarem aborto. Chorei no chuveiro, água quente misturando-se às lágrimas, sentindo o bebê agitar-se em protesto. Tomás limpou a bagunça, denunciou o post, bloqueou contas. Mas o dano à alma era profundo. Por que ela faz isto? Gritei para o espelho embaçado. Porque podia. Porque o ódio era o nosso laço mais forte. A reviravolta veio inesperada. O marido de Margarida, o tipo do azeite, ligou. Voz embriagada, sotaque de Coimbra arrastado. Inês, acaba com isto. Ela está destruída, depressão, remédios. Os miúdos sofrem. Toma os teus 80.000, a herança, e some. Hesitei. Misericórdia. Ou fraqueza. Reuni-me com ele num bar em Bairro Alto, fado ao fundo, nem às paredes confesso, irónico. Ele era um homem quebrado, olhos vazios como o Douro seco. Ela escondeu dívidas de mim também. O negócio falhou por ganância dela. Ouvi, sem julgar. Diz-lhe para desistir do processo. E eu paro. Ele prometeu. Semanas viraram um mês, o processo caiu. Mas o nascimento aproximava-se, dores falsas a avisar. No Hospital de Santa Maria, sob luzes fluorescentes, o bebê veio ao mundo num parto longo, Tomás a segurar a minha mão até os nós dos dedos branquearem. Uma menina, Leonor, como a rainha que navegara oceanos. Segurei-a, pele rosada e olhos fechados, e o mundo encolheu para aquele momento. Lá fora, Lisboa acordava para outro dia de sol tímido. Margarida enviou flores, rosas brancas, símbolo de trégua. Anexada, uma nota: parabéns, tia. Desculpa. Mas eu sabia, o perdão era uma ponte frágil, pronta a queimar. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra contra o inverno, jacarandás roxos pintando as ruas de Moraria e o ar carregado de aroma a laranjas maduras do mercado da Ribeira. Leonor tinha agora 2 meses, um anjo de olhos curiosos que mamava com voracidade e sorria para as sombras no teto, alheia ao furacão que a trouxera ao mundo. Eu amamentava-a na varanda, com vista para o aqueduto que atravessava o céu como uma cicatriz antiga, sentindo o leite fluir como redenção, quente, vital, meu. Os 80.000 euros, agora acrescidos das doações e do adiantamento do livro, tornaram-se semente. Comprei um apartamento maior em Campo de Ourique, com jardim para Leonor correr um dia, e investi o resto em ações de empresas portuguesas, vinho, cortiça, turismo, crescendo devagar como as vinhas do Dão. O livro saiu em junho, capa com uma foto minha no Tejo ao pôr do sol, título Herança Escondida, uma irmã contra o passado. Bestseller nas listas do FNAC,
Apresentações em livrarias de Porto a Faro, onde mulheres me abraçavam, sussurrando obrigada por falares por nós. Margarida desaparecera para Cascais, divorciada e a trabalhar freelance como consultora, ironia cruel, a predadora caçada. Contactávamo-nos por mensagens esporádicas. Como está a Leonor? Bem. E tu? Silêncio. O ódio arrefecera para brasas, mas as cicatrizes latejavam em dias chuvosos. Um ano após o post, convidei-a para o batizado de Leonor, numa capela em Mafra, onde o vento do mar sussurrava promessas de paz. Ela veio, magra e elegante num vestido azul como o azulejo, os filhos ao lado, gêmeos de 7 anos, curiosos e tímidos. Tia Inês? Perguntou o menino, és a das histórias. Sorri, ajoelhando-me. Sou a das verdades, meu querido. A cerimónia foi simples, padre de voz rouca a entoar bênçãos, Tomás orgulhoso ao meu lado, família distante a fingir unidade. Após, no almoço num restaurante de mariscos em Ericeira, as ondas a crachar como aplausos, sentámo-nos. Margarida ergueu o copo de vinho verde. A ti, Inês. Por nos salvares, a mim, de mim própria. Brindei, mas o gosto era agridoce. Conversámos horas, ela admitiu a depressão, as noites em que pensar em saltar da ponte 25 de Abril, eu, as culpas que ainda me acordavam. Os 80.000 salvaram-me, disse. Mas tu? O que te salvou? Tu. A exposição forçou-me a olhar no espelho. Não era perdão total, isso viria, ou não, com o tempo, como o fado que evolui de lamento para a aceitação. Mas era um começo, uma ponte sobre o abismo. Anos depois, Leonor, aos 5, pergunta sobre a tia da cidade grande. Conto-lhe uma versão suavizada, eram como duas rainhas rivais, mas aprenderam a partilhar o trono. Ela ri, correndo pelo jardim, e eu observo, coração pleno. A vingança, no fim, não foi o esposo dos 80.000, nem o sangue no nariz imaginário. Foi sobreviver, florescer, ensinar a uma geração nova que o sangue não define, mas as escolhas sim. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eu renasci, mãe, escritora, mulher inteira. E se Margarida um dia trair novamente? Bem, eu tenho a minha lâmina pronta, afiada pelo sol do Tejo.